Você tá andando em Seul, conhecendo esse lugar tão bonito e tão diferente de onde você vive. Mas daí você se afasta de todo mundo, acaba entrando em bairros muito vazios e sem vida, e do nada você encontra um parque de diversões. Mas ele tá totalmente abandonado. Não é a coisa mais agradável de se ver por aí. Ou então você tá fazendo uma trilha tranquila na floresta, conhecendo a natureza, e do nada você esbarra em um templo abandonado, vazio. Não tem monges ali e parece que ninguém vai ali há décadas. Mas por um segundo, você percebe que talvez você não esteja sozinho e talvez você esteja em perigo. Eu gosto muito de vídeos de exploração e de vídeos assim de lugares abandonados. Eu costumo assistir muitos desses canais no YouTube. E daí o algoritmo me recomendou vários vídeos sobre lugares abandonados assim na Coreia do Sul. Como eu já trouxe mais vídeos sobre o tema aqui no canal, em outros lugares, e parece que vocês gostaram inclusive, eu achei legal e decidi trazer esse tema novamente pra cá. Nesse vídeo eu vou te mostrar várias filmagens reais de lugares que são realmente assustadores na Coreia do Sul. Tem lugares aqui que eu duvido que muitos de vocês teriam coragem de pisar. Se você também gosta de temas assim, de coisas mais obscuras, mais curiosas, deixe seu like aí, comenta Deus me livre e se inscreve aqui no canal para me dar uma força aí se você ainda não é inscrito. Bora pro vídeo. Esse primeiro lugar é exatamente o que eu falei aqui na introdução. O Yongman-land fica no nordeste de Seul, perto de uma região chamada Yongman-san. Ele é um parque de diversões que foi inaugurado nos anos 80 e funcionou tranquilamente por décadas. Ainda nos anos 80, esse daqui era um lugar cheio de vida. Tinha muitas famílias aos fins de semana, crianças nos carrinhos, música, movimento, toda aquela felicidade que você vê em parques de diversões. Era um lugar, inclusive, muito popular na época. Mas aí os anos foram passando, a cidade foi crescendo e parques maiores e mais modernos também foram surgindo, como, por exemplo, o Lotte Road. E o que aconteceu foi que as pessoas simplesmente foram indo embora. O número de visitantes foi caindo muito ao longo do tempo, e em 2011 o Yongman-land fechou as portas por falta de público e pelo alto custo de manutenção. E hoje em dia o que sobrou foi basicamente isso daqui: carrinhos enferrujados, cavalinhos ali de carrossel cobertos de musgo, e a natureza tá tomando conta de tudo lentamente. Isso daqui me dá muito uma vibe de espaços liminares, uma coisa meio backrooms. Poderia facilmente entrar em um dos andares aqui das backrooms. E é muito triste também olhar para esse lugar, porque você consegue enxergar ali o que já aconteceu no passado. As crianças que riam aqui, os adultos que hoje em dia talvez sejam velhos e alguns até partiram já. Gente que um dia foi muito feliz nesse mesmo lugar e que hoje em dia tá apodrecendo no abandono. E eu não sei você, mas isso daqui me dá uma agonia, uma certa tristeza também. Ainda assim, passear por ali de noite deve ser uma experiência bem diferente. Hotel Psiquiátrico Gonjiam. Aqui a coisa começa a ficar bem mais séria. O Hotel Psiquiátrico de Gonjiam fica em Gwangju, na província de Gyeonggi, uma região bem próxima ali de Seul. Ele foi construído nos anos 60 e funcionou por décadas atendendo pacientes com transtornos mentais. Até que nos anos 1990 ele fechou. E isso aconteceu de forma muito repentina. Ninguém tem uma explicação exata do porquê. E é aqui que as histórias começam. O que circulam geralmente são lendas. Pacientes que partiram sem uma causa muito aparente, médicos acusados de realizar algumas coisas bem erradas e histórias muito mais obscuras aqui de dentro do hospital. Nada disso nunca foi comprovado, mas também não foi descartado completamente. E o que ficou para trás foi um corredor escuro, quartos com camas de metal enferrujadas, equipamentos médicos abandonados no meio do caminho, como se as pessoas tivessem saído às pressas e nunca mais voltado. Esse é o tipo de lugar que parece que o tempo parou de um jeito errado. O Gonjiam ficou famoso no mundo inteiro. Em 2012, a CNN Travel colocou o hospital na lista dos 7 lugares mais perturbadores do planeta. E daí ele se tornou o destino de caçadores de fantasmas, de exploradores urbanos, e também serviu de base para um filme de terror coreano em 2018 que foi um sucesso de bilheteria. Mas infelizmente, ainda no mesmo ano, em 2018, o hospital foi demolido.
Parte disso por causa do número enorme de invasões e da pressão que aquele lugar gerava. O prédio não existe mais, mas mesmo assim, as lendas continuam vivas. E os vídeos antigos gravados dentro do hospital ainda circulam bastante aqui pelo YouTube. Eu vou deixar alguns vídeos também aqui que vocês podem assistir depois, mesmo que você não entenda o idioma. É uma experiência interessante, é um lugar bem interessante também de ver, então vai ficar a indicação aqui que eu vou deixar para vocês. Essa daqui é bem diferente. Enquanto os outros lugares são urbanos ou suburbanos, esse daqui fica na costa leste da Coreia, em Yeongdok, uma cidade na província de Gyeongsang do Norte. E é uma casa que fica em cima de uma colina com vista para o mar. Muito bonita de longe, tá? Mas de perto é um lugar bem aterrorizante. A história por trás desse lugar envolve a Guerra da Coreia. Conta-se que centenas de jovens soldados e estudantes acabaram tendo o fim das suas vidas naquela região durante a guerra. E quando a casa foi construída depois, as histórias dos trabalhadores dizem ter encontrado algum desses estudantes por ali. Segundo os moradores locais, cerca de 400 jovens soldados tiveram o fim das suas vidas naquela área durante o conflito ali da Coreia. E eles depois descobriram muita coisa relacionada a isso durante a construção da casa. Isso daqui já seria suficiente para assustar qualquer um, mas as histórias não param por aí. Um casal que comprou o terreno barato por causa das lendas abriu um restaurante ali. Pouco tempo depois, a esposa afirma ter visto uma figura com cabelos longos descendo as escadas, e daí ela diz ter desmaiado na hora. Depois desse evento aí muito sinistro, eles abandonaram o lugar sem olhar para trás. Outros donos tentaram ocupar a casa depois, incluindo um casal que tinha crenças no xamanismo coreano. Mas nem mesmo isso foi suficiente para mantê-los ali por muito tempo. A casa está de pé até hoje. É um dos 3 lugares considerados mais mal assombrados de toda a Coreia do Sul. E diferente do hospital de Gunjeong, que a gente falou antes, esse lugar aqui não foi demolido. Ele continua lá, até hoje, parado, olhando para o mar. Jardim Neubon. Bom, e esse daqui é o lugar que fecha o nosso trio de lugares mais assombrados da Coreia. O Jardim Neubon fica em Jecheon, na província de Chungcheong do Norte. Antes de todas as histórias de assombração, esse lugar era um restaurante de carnes grelhadas, muito popular inclusive. A história conta que o restaurante foi tocado por um casal que tinha uma filha com deficiência física. Um dia, a filha teria sofrido um acidente de carro bem na frente do restaurante e infelizmente não resistiu. Então o pai, tomado pelo desespero, acabou cometendo também uma bobagem contra a própria vida. A mãe também teria entrado em colapso e toda a família partiria desse mundo pouco tempo depois. As histórias contam que depois dessa tragédia da família, outras pessoas tentaram reabrir o lugar várias vezes. E é aqui que as histórias ficam ainda mais estranhas. Os funcionários relatavam situações inexplicáveis. Eles dizem que alguns pedidos que eles haviam esquecido de levar eram encontrados já nas mesas e servidos quando eles chegavam. O restaurante, que ficava sujo à noite, era encontrado completamente limpo e organizado na manhã seguinte, sem que ninguém tivesse entrado. Nós não sabemos se essas histórias são reais, mas é interessante pensar sobre isso. É dito que cada tentativa de reabrir esse negócio fracassava. Os clientes iam embora, os donos desistiam e o lugar ficou vazio por anos. O interessante é que, segundo fontes coreanas, o fechamento original teve razões muito práticas. Manutenção difícil, um prédio grande demais para uma família só administrar e dificuldades na educação dos filhos. Mas as lendas foram crescendo na internet a partir de 2009 e transformaram o lugar em um ícone do horror coreano. O Jardim Neubon acabou sendo reformado ao longo dos anos e atualmente funciona como um restaurante bem diferente. Em 2024, um filme de terror chamado Spring Garden foi lançado, e ele é baseado diretamente nas histórias desse lugar. Mesmo com as reformas, o nome continua associado às histórias de medo. E para quem cresceu ouvindo essas histórias na Coreia, o endereço ainda carrega um peso que não vai embora tão facilmente assim. Bom, o que mais me fascina aqui nesses lugares não é só o medo em si. São as histórias que esses lugares contam. É o tempo em si. Tudo que foi construído ali, com uma certa esperança, um objetivo, e acabou caindo e foi engolido pelo esquecimento. Explorar esses lugares com certeza é uma coisa muito fascinante. Quem sabe um dia a gente possa fazer isso aqui no canal também.
eu possa trazer vídeos desse tipo pra vocês aí nesses lugares em si. Então se você quiser ajudar meu trabalho aqui e fazer a gente chegar nesse objetivo, deixe seu like aqui. Comenta aqui embaixo o que você acha sobre esses lugares, se você já conheceu lugares assim na sua vida. Eu sempre leio aqui os comentários de vocês. Muito obrigado por assistir até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.